Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Maurício para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Amém. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Quero aqui cumprimentar todos os presentes nessa casa, no dia de hoje, os colegas vereadores e aqueles que nos acompanham pela internet. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadores. Cumprimento especial a todos que se encontram nessa casa nesse dia. Também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet. Expediente do dia 31/5/2022. Ofício 096/2022 do DETRACAN, em resposta à indicação número 86/2022, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 98/2022 do DETRACAN, em resposta à indicação número 73/2022, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 100/2022 do DETRACAN, em resposta à indicação número 62/2022, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Ofício número 101/2022 do DETRACAN, em resposta à indicação número 62/2022, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Ofício número 07/2022 do Departamento Municipal de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto número 48/2022. Ofício número 8/2022 do Departamento Municipal de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto número 45/2022. Ofício número 10/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando alterações na Lei Municipal número 5.954 de 2016, que estabelece a normatização para a padronização das calçadas públicas no perímetro urbano. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei número 38/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Canoinhas, CONSAB, e da outras providências. Projeto de Lei número 44/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de produtoras rurais e das outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a extinção, perda do mandato e vacância do cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, Santa Catarina, por Renato Jardel Gurdzinski, em virtude de não assumir o cargo de prefeito, além da falta de solicitação à Câmara para se ausentar do município e da outras providências. Indicação. Indicação número 127/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias com patrola e colocação de material na estrada municipal de Entre Rios, passando pela casa do senhor Leandro Alves Pinto até a casa do senhor José Cuja.
Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 038/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 038/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 044/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de produtores rurais e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente, as que nos acompanham pelas redes sociais e a imprensa aqui presente. Ginei, seja bem-vindo. Senhor presidente, esse projeto é uma iniciativa, então, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde a EPAGRE ela faz um trabalho com as mulheres agricultoras. E vai haver, então, um curso no município de Mafra, e é necessário que a prefeitura, então, leve essas cursistas. São 3 ou 4 etapas, se não me falha a memória, doutora Alain, nesse projeto. E é necessário, então, que a prefeitura, através da Câmara de Vereadores, autorize esse transporte, aonde o veículo vai até o município, deixa as cursistas e, depois de 2 dias de curso, vá buscar novamente. Então, são 3 ou 4 etapas, mas eu penso que o curso já está sendo, então, disponibilizado pela EPAGRE e cabe ao município, então, o transporte. Então, eu gostaria que todos votassem favorável, porque é qualificação profissional, cooperativismo, e sabemos que tudo aquilo que vier para somar para a geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar será muito bem-vindo nesta Câmara de Vereadores. Não há mais ninguém que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de Decreto Legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a extinção, perda do mandato e vacância do cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, Santa Catarina, por Renato Jardel Gurtinski, em virtude de não assumir o cargo de prefeito municipal, além de falta de solicitação à Câmara para ausentar do município e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos vereadores, às vereadoras, à imprensa que se faz presente, na figura do Ednei, do Samuel, a todos da comunidade canoinhense que também se fazem presentes. Não vou cometer indelicadeza de nomeá-los para não esquecer ninguém, mas é muito bom ter vocês aqui presentes. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, que realmente as pessoas acompanhem o que acontece nessa casa. Então, o Decreto Legislativo 02/2022 é de minha autoria, junto da minha colega vereadora Zenilda Lemos, e nós entendemos que isso se faz extremamente necessário para que o município de Canoinhas ele possa realmente crer na política. Por que eu digo isso? Porque nós, quanto vereadores, representantes do povo, e dentro das nossas
prerrogativas, né, que são exclusivamente prerrogativas desta casa, como votar e propor decreto legislativo para a vacância do cargo, extinção de mandato de prefeito, vice-prefeito e vereador, nós não podemos ser omissos com as nossas responsabilidades. Então, colegas vereadores, eu entendo que nesta noite, na mão de cada um de nós, que eu, dentro do meu coração, e tenho isso comigo, e da conversa com os senhores também, que a Câmara terá essa responsabilidade por unanimidade nessa noite, de dar a oportunidade para que Canoinhas não acredite que fazer política é fazer o que a gente viu ser feito dentro do nosso município, dentro da prefeitura da cidade de Canoinhas. Isso não é fazer política. Isso, infelizmente, é a ganância, a ambição de pessoas que se aproveitam da boa vontade, da confiança do voto do povo para fazer o que foi feito com o nosso município. E por que eu falo isso? Porque se nós aprovarmos esse decreto legislativo, nós temos a oportunidade de ver concedido pelo tribunal, pelo juízo eleitoral, melhor dizendo, nós temos a oportunidade de termos novas eleições no nosso município. E deixar com que o povo canoinhense tenha o direito concedido pela Constituição Federal de escolher quem vai representar Canoinhas. Isso é muito importante, porque o que a gente vê hoje é uma desconfiança muito grande da população, com toda razão. E nós precisamos que Canoinhas siga adiante, independente de quem possa sentar no comando do Poder Executivo do nosso município, mas nós temos que seguir adiante. E nós temos uma oportunidade, senhores, que talvez nenhum de nós esperássemos, mas nós temos essa oportunidade que eu traduzo como responsabilidade, como ato democrático, como respeito ao povo canoinhense, que é colocar a gente que não está interessado em fazer política e fazer outra coisa no lugar onde ele deve estar. Mas não na cadeira de prefeito. Isso não. Isso a gente não pode deixar. E hoje nós temos essa obrigação, eu diria, e essa necessidade e poder, pela cadeira que cada um ocupa, de tomar essa decisão. Nós, quanto vereadoras, não falo só nas autoras desse projeto, mas também aqueles que deram parecer pela secretaria, pela Comissão de Redação e Justiça dessa casa, a vereadora relatora Tatiane Carvalho, vereador Maurício Zimmermann, vereador Vilmar, que atenderam prontamente os nossos pedidos, vereadora Zenilda, de darem os pareceres com urgência, para que a gente pudesse fazer essa votação hoje, entendendo também a necessidade deste ato, até para que nós, quanto vereadores, a gente consiga traduzir o anseio da população, porque eu já falei isso em outras oportunidades e vou repetir. Quando a gente senta nessa cadeira, o que menos importa é a opinião da Juliana. Porque quando a gente senta nessa cadeira, a gente representa aí 55 mil pessoas, que é o município de Canoinhas. E é o anseio da população que eu pretendo atender cada vez que eu sento aqui. Por isso, diante de todo o estudo junto, agradeço imensamente a assessoria jurídica dessa casa, aos servidores, que a gente não faz nada sozinho, a todo
o processo cuidadoso que nós tomamos até que fosse possível hoje pautar esse projeto para votação, esse projeto de decreto legislativo. E reitero que o que nós estamos fazendo aqui hoje é pautado na lei orgânica do nosso município, no nosso regimento interno, em tudo que nos é proporcionado por prerrogativa privativa da Câmara de Vereadores do nosso município. E nós não vamos e não podemos ficar omissos. Foi com base nisso que eu e a vereadora Zenilda, então, resolvemos propor esse decreto, com a ajuda muito especial da vereadora Tati Carvalho também, na redação, do vereador Marcos Homer. Então, creio nisso, acredito veementemente que todos os vereadores aqui vão aprovar por unanimidade esse decreto legislativo hoje, que é o caminho correto. Por quê? Porque nós demos todas as oportunidades possíveis para que o Renato Pique tivesse conhecimento sobre a oportunidade dele assumir ao cargo de prefeito, tivesse tempo mais que hábil para se manifestar. Até por liberalidade desta casa, foi enviado os documentos aos seus advogados. Então, tudo que nós podíamos fazer para que ele tomasse uma ação, né, e lhe oportunizasse, então, todos os meios possíveis de se manifestar, foi feito por essa casa. Inclusive, aguardado o prazo mais que hábil, né, para que ele se manifestasse. E ele não fez em nenhum momento. E aí, a lei nos permite propor e votar esse projeto legislativo. Então, senhores, reitero o meu pedido de que o voto seja favorável e para a população canoinhense, volto a dizer que esse é o compromisso que a gente, como vereador, assume com a população. Porque é direito do povo canoinhense escolher quem senta na cadeira de prefeito. E assim como todos tiveram a oportunidade e confiaram naqueles, todos não, mas 56% da população, confiou seu voto, né? Aqueles que lá sentaram e eles quebraram a confiança do povo, nós não podemos admitir que o povo não tenha hoje a oportunidade de fazer essa escolha novamente. E principalmente acreditar que através da política séria, da política boa, da política de verdade, as coisas acontecem. Então, conto com o voto dos senhores para que Canoinhas tenha o rumo que ela merece ter. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Reforçando as palavras da vereadora autora Juliana Maciel, para nós chegarmos, então, a propor esse decreto legislativo, foram dias, noites, finais de semana de muito estudo, de muita prudência, porque queríamos e queremos fazer tudo dentro da legalidade. Queremos fazer tudo dentro da normalidade. Nós sabemos, então, os fatos fatídicos do dia 29 de março, que ficaram registrados de uma forma negativa na história de Canoinhas. E essa história ela precisa ser reescrita, precisa haver um recomeço, um novo recomeço, porque o povo não tem culpa. A justiça, ela fez muito bem a sua parte e continua fazendo. Com as investigações, com as operações, com as prisões. Isso cabe à Justiça, ao Ministério Público. Isso são atribuições da Justiça. Agora, não cabe à Justiça um decreto legislativo para cassar o mandato do prefeito. Cabe à Câmara de Vereadores, dentro das prerrogativas da lei orgânica do nosso município,
que precisa ser respeitada. Diante disso, então, da lei orgânica, do regimento interno, da Constituição, nós nos debruçamos com a ajuda da assessoria jurídica desta Câmara de Vereadores, em especial na pessoa do Dr. Alain, que muito tem nos orientado, e formulamos, então, esse decreto legislativo, para que nós possamos fazer aquilo que cabe à Câmara de Vereadores, apresentar esse projeto de lei, desse decreto legislativo, submeter à apreciação dos vereadores e pedir, então, pela aprovação. Porque só desta forma nós vamos conseguir, então, com esse projeto de lei, pedir a cassação do mandato do prefeito Renato Jardel Gurchinski. Mas não acaba aqui. É importante a gente falar que depois daqui, senhor presidente, ainda vai para a Justiça Eleitoral. A última palavra é a dela depois de analisar os fatos. Mas nós vamos fazer aquilo que é da nossa prerrogativa, da nossa competência. Elaboramos o projeto legislativo, vamos então agora para a votação. Esperamos que ele seja aprovado e eu tenho certeza que sim, porque nas comissões nós já discutimos e todos os vereadores entendem a importância desse recomeço, porque, como a vereadora Juliana Maciel falou, o povo tem o direito de escolher quem quer que ele sente na cadeira do executivo, porque o prefeito que aí está por um ato legal, está por um ato que nós não vamos dizer nada, mas que não é legítimo, porque o povo votou no prefeito que aí está para ser vereador. E o povo tem o direito, então, de ter esta oportunidade deste recomeço para que o nosso município de gente ordeira, gente honesta, gente trabalhadora, gente que acorda de madrugada para ganhar o duro sustento, para sustentar a família. Não é justo que pessoas corruptas utilizem do bem público para levar uma vida de milionário, para ostentar. Não é justo. Então, esse decreto legislativo, mais do que um pedido de cassação, é um pedido de justiça que o povo canoense clama. E nós vamos fazer justiça nessa Casa de Leis. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Só gostaria, se os senhores me permitissem, eu esqueci de agradecer uma pessoa, que é o senhor, que pautou o projeto com urgência para nós. Então, muito obrigada, senhor presidente, que atendeu o nosso pedido e pautou o projeto para hoje. Muito obrigada. Senhor presidente. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, a imprensa que aqui nos acompanha, boa noite à população que está nos acompanhando pelas redes sociais e à população aqui presente. Uso das palavras da vereadora Juliana também para agradecer e falar como é importante que a população acompanhe as sessões aqui desta casa. Em relação a esse decreto que está para votação, como eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, acompanhei o trabalho da vereadora Juliana, da vereadora Zenilda, e fiz questão de participar tanto quanto presidente da comissão, quanto como relatora. Porque desde a prisão do Beto Passos e do Pique, inúmeras pessoas me procuraram perguntando quando elas teriam o direito de escolher o atual prefeito. Quando que elas poderiam votar novamente? Quando que o rumo da história de Canoinhas iria mudar? E assim que comecei a conversar com a vereadora Juliana, a vereadora Zenilda, o vereador Homer em relação a isso, fiz questão de ser a relatora. E dessa forma eu acabo até adiantando o meu voto, porque eu vejo que há uma necessidade de renovação, de como a vereadora Zenilda falou, de justiça. Porque hoje a gente tem visto caos na saúde, estradas esburacadas. Hoje mesmo,
Pela manhã eu estava conversando com um pai que me ligou ontem à noite, estava com a filha doente chorando na unidade de pronto atendimento, sem atendimento por horas. Me relatou sobre crianças que estavam lá horas e horas esperando. E as pessoas querem a renovação. E há um desrespeito com o povo o que tem acontecido. Porque assim que o Beto Passos renunciou, o PIC se calou. E desde então, o povo está dessa forma sem saber se vai ter uma nova eleição, se não vai ter. E nós aqui somos representantes do povo e não podemos nos calar mais. Então, por isso eu fiz questão de ser relatora desse decreto. E ontem ainda, em conversa com o presidente dessa casa, eu solicitei, a vereadora Juliana, a vereadora Zenilda, o vereador Homer também, que viesse para votação o quanto antes. Porque o povo tem pressa, a saúde tem pressa, as estradas precisam ser arrumadas para evitar acidentes. Então, isso é o mínimo que nós poderíamos fazer para que a cidade de Canoinhas possa eleger seu novo representante, para que exista essa renovação e essa justiça. Porque o que eu vejo aqui, embora Beto Passos e PIC estejam presos, as pessoas ainda não sentem que a justiça está acontecendo aqui. Porque ainda não tivemos a oportunidade de escolher, por meio do voto, o novo representante à prefeitura. Então, deixo essas palavras aqui, parabenizo as vereadoras autoras e também quero deixar aqui o agradecimento ao presidente dessa casa, que na data de ontem concordou em colocar hoje para votação esse decreto. E também preciso explicar para a população que hoje é a primeira votação. Esse decreto vai passar ainda por uma segunda votação e depois vai para a Justiça Eleitoral, para que aí sim seja feita essa escolha de datas para novas eleições. Então, já estou adiantando meu voto, que é pela declaração ali da vacância, eu voto sim a esse decreto, porque Canoinhas quer a justiça, tanto na esfera judicial quanto aqui. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de lhe cumprimentar em seu nome os demais colegas, aos funcionários da casa e à imprensa, o público que nos assiste. Acho que tudo que eu gostaria de dizer foi dito aqui, porém eu tenho, como relator do processo de impeachment, eu tenho algumas explicações a fazer, principalmente para a mídia e para o povo aqui, para que depois isso possa ser replicado e chegue a mais pessoas. Apesar de a gente estar votando esse decreto-lei agora para determinar a vacância, a extinção do cargo do senhor Renato PIC, eu gostaria de explicar para a população que o processo de impeachment ainda ele permanece, né? Então, primeiro de tudo, por segurança, né? Minha avó sempre dizia para não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então a gente tem que ter o máximo de segurança possível, então a gente vai continuar assim. E a segunda, porque o processo de impeachment também trata dos direitos eleitorais, né, do senhor Renato Jardel Gurchinski. Então, esse processo de impeachment vai continuar. Reafirmar para a população que, apesar de a gente estar todos os dias recebendo anseio para que seja dada uma resposta imediata para algumas situações, dizer que nós temos que tomar o máximo possível de cuidado e cautela. Lembrando, gente, que eles têm os melhores advogados pagos pelo dinheiro de vocês, né? Então, a gente tem que tomar o máximo possível de cuidado, respeitar prazos, respeitar as regras internas e externas. Então, a gente tem que tomar o máximo possível de cuidado e dizer também que nós não somos os donos da verdade. Então, a gente aqui dentro vai tomar o máximo de cautela e vai fazer o máximo de medidas possíveis para que a justiça seja feita. Porém, ainda existem outras instâncias. Então, o que caber a essa casa a gente vai estar fazendo. Com cuidado, com o máximo de cautela, respeitando os prazos e até excedendo os prazos, né? Então, excedendo para quê? Para que a gente tenha total certeza de dizer, olha, eles tinham 10 dias, mas a gente deu 15 dias para eles. Então, eles tiveram 5 dias de lambuja para depois não me reclamar que a gente não cumpriu os prazos. Então, dizer que a gente está cumprindo esses prazos e excedendo para ter o máximo possível de segurança
e aquilo que compete a nós, nós iremos fazer. E se precisar refazer, nós iremos refazer. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Esclareço que a votação será nominal e o quórum para aprovação do projeto de decreto legislativo será por maioria qualificada, 2/3. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não é pela rejeição. Vereador Fabiano Freitas. Sim, senhor presidente. Vereador Gilmar Martins. Sim. Vereadora Juliana Maciel. Sim, senhor presidente. Vereador Marcos Homer. Sim, senhor presidente. Vereador Maurício Zimmermann. Sim, senhor presidente. Vereador Professor Osmar. Sim. Vereadora Silmara Gontarek. Sim, senhor presidente. Vereadora Tati Carvalho. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenilda Lemos. Sim, senhor presidente. O projeto está aprovado em primeira votação por 10 votos. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário a efetuar a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que aqui se faz presente. Boa noite ao público que hoje enche de forma razoável essa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 159 de 2022. De autoria do edil Fabiano Freitas, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando informar se há fiscalização na construção de rampas de acessibilidade dos estabelecimentos comerciais, pois muitas vezes não atendem às exigências técnicas e legais, obstruindo as calçadas. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, o vereador Fabiano. Senhor presidente, nobres vereadores, canoenses que nos assistem presencialmente e pelas mídias sociais, meu boa noite. Senhor presidente, é que eu fui procurado inúmeras vezes pelo que está acontecendo em nossa cidade, principalmente na área central. E edifícios, né, um pouco mais antigos, que antigamente não exigiam a acessibilidade, hoje estão sendo feitos, mas estão, em vez de ser feito internamente em suas calçadas, em seus territórios, estão usando as calçadas. E existe uma lei para isso. Eu não sei precisar qual é a distância e quais são os tamanhos ideais, mas esse é o intuito do requerimento. Que seja verificado se há uma regularização da prefeitura sobre isso, se há uma regularização do corpo de bombeiro, que é eles que dão o habites para essas rampas de acessibilidade. Essa é a intenção do requerimento, senhor presidente. Está em discussão? Não tendo aqui mais que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se levantem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 160 de 2022. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Antônio Augusto Martins Venfurte, procurador do município. Houve uma reunião com o prefeito há aproximadamente 45 dias e o projeto do plano diretor viria para a Câmara o mais rápido possível para ser discutido e votado. Qual a previsão para a entrega deste projeto de lei a esta casa? O requerimento 160 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia. Um cumprimento muito especial ao Adilson Staidel, né, suplente de vereador que se faz presente, meu primo. Os internautas que nos acompanham através das redes sociais, boa noite a todos. Esse meu requerimento é porque esta casa está há longo tempo aguardando a vinda desse projeto relativo ao plano diretor.
sabemos, temos conhecimento de que é um projeto amplo, grande, que vai envolver o dia a dia dos cidadãos, né? Porque ali ele mexe com o dia a dia das pessoas, mas ele precisa ser discutido, ele precisa ser avaliado. Uma empresa já fez todo o trabalho, apresentou ao executivo, o executivo vem a longo tempo para encaminhar esse projeto a esta casa. Muitos têm nos procurado, acredito que não só comigo como vereador, mas também a outros têm procurado, para que muitos projetos possam dar andamentos, que alguns estão aguardando até para fazer novos projetos, novos investimentos, e dentro desse plano diretor tem muita coisa que talvez possa amanhã ou depois vir a ter problema. Claro, nesse momento tem uma legislação e vale o hoje, né? Mas se pensa no amanhã, no futuro, então por isso a importância. Vindo a esta casa tem o compromisso, assumiu esse compromisso de discutir esse plano diretor com as entidades de classes, especialmente a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e com a sociedade num todo, e se tiver que fazer as devidas alterações que sejam legais e legítimas, ela o fará, com certeza. Então, é nesse sentido que nós possamos receber esse projeto. Sabemos que vamos ter um amplo trabalho, uma ampla discussão, mas ele é necessário vir e precisa ser votado esse projeto e dado, então, continuidade em tudo aquilo que já foi discutido e feito os levantamentos para essa empresa anteriormente. Então, é nesse sentido, senhor presidente, esse requerimento está indo ao Executivo Municipal, ao seu prefeito e especialmente ao procurador do município, que é o que deve estar desenvolvendo a minuta desse projeto, que a gente sabe que ela é extensa, grande, mas que precisa chegar a essa casa à votação. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, Se o vereador Zenilda. vereador autor me permitir, gostaria de assinar junto, vereador Vilmar Sidosky, porque muitas pessoas, principalmente ali da comunidade da Água Verde, têm me procurado e procurado outros vereadores também, pessoas aqui do centro, que gostariam que esse plano diretor ele fosse amplamente discutido. E nós sabemos que, quando chegar na Câmara de Vereadores, nós vamos dar esta oportunidade da ampla discussão. Só que isso já foi noticiado há quanto tempo que chegaria à Câmara de Vereadores, as pessoas têm nos perguntado, e, na verdade, ele não chegou ainda. Então, se eu puder estar assinando junto, eu gostaria. Vereadora, está à disposição, inclusive se todos quiserem assinar, está liberado. Também gostaria de assinar, senhor presidente. Assim, acho que seria então, todos assinam. Eu também queria me pronunciar sobre esse requerimento, porque o ano passado a gente foi presidente dessa comissão, hoje é o vereador Marcos Gomes, presidente da comissão, e muita gente procura. E muitas vezes foi dito para as pessoas que esse projeto estava aqui na Câmara. Porque ao chegar na Câmara, nós temos que ter um tempo longo para a discussão. Quer dizer, as pessoas estão pensando que está aqui. A vereadora Zilda foi muito feliz em deixar muito claro que não chegou na Câmara de Vereadores ainda. Depois de chegar aqui, vai ter um tempo longo de discussões para daí ser aprovado. Então, só queria reforçar isso, e como todo mundo vai assinar, o requerimento está aprovado. Requerimento número 161 de 2022. De autoria do edil Vilmar Sidosky, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando a poda das árvores da Praça Lauro Miller, de acordo com a legislação ambiental. Sabemos da dificuldade deste serviço ser realizado em função das árvores serem muito altas. Sugiro a contratação de empresa especializada em fazer esse corte, visto que muitos estabelecimentos comerciais do entorno da praça estão reclamando. Está em discussão. Senhor presidente, quero cumprimentar o Ednei, em nome do Ednei, cumprimentar toda a imprensa canoinhense que faz toda a divulgação dos trabalhos dessa casa. Senhor presidente,
A Praça Lauro Miller, ela tem algumas árvores bastante altas. E são árvores que podem ser podadas. Ela tem, da sua natureza, que elas podem ser podadas. E nesse período, caem muitas folhas. E o comércio e os que residem em torno ali, por alguns anos, já vêm me reclamando isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Agostinho Machado e ele disse, olha, é alta, então entendendo que elas são altas, que elas são perigosas, que ela não é fácil a poda delas com o pessoal que ele disponibiliza, que seja então licitado uma empresa com um caminhão MUC que possa fazer, trazendo todos os cuidados que precisam ser tomados com relação a isso, mas que seja feita a poda dessas árvores. Porque o entorno dela, muitas pessoas, muitas empresas têm reclamado bastante e não é somente esse ano. E a gente sabe que no mês de agosto é o mês correto de se fazer as podas. Então, estou encaminhando esse requerimento agora para se dar tempo de que isso seja possível ser feita essa poda. Então, nesse sentido que é o requerimento, já com um pouco de antecedência, para que lá no mês de agosto, na época que inicia-se a brotação, elas já possam estar podadas e que daí ficaria mais limpa até a própria entorno da praça. Obrigado, presidente. Está em votação requerimento 161. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 162 de 2022. De autoria das vereadoras Enilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e do Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, apresentando moção de apelo sobre a possibilidade de destinar verbas no valor de R$800 mil para auxiliar na aquisição de um britador móvel para o município de Canoinhas. Atualmente, o município possui somente um britador móvel, o que não atende à demanda de britar material suficiente para realizar melhorias nas estradas do interior e dos bairros. Está em discussão. Senhor presidente. Bom, esse requerimento, então, se deu por alguns motivos. Primeiro que ele é uma luta já antiga e corriqueira aí do município de Canoinhas, que vem pleiteando, né, a aquisição de mais um britador móvel, porque nós temos possibilidade, né, de ter onde britar e temos dificuldade com os britadores. Conversamos também, naquela ocasião que nós conversamos com o prefeito em exercício, William Godoy, sobre a saúde, nós também entramos nessa seara. Ele comentou com a gente que era urgente a necessidade da aquisição de mais um britador. A gente sabe que isso não é nada barato, né? Então ele tem um custo bem elevado. E também conversei recentemente com a Norma Pereira, que já foi vereadora nesta casa, deputada federal, né, assumindo a cadeira de deputada, hoje suplente de deputada, também sobre essa demanda, e sei que ela vem batalhando e pleiteando aí por recursos para o nosso município. Então, mesmo não exercendo um cargo hoje efetivamente, mas ela não esqueceu do município de Canoinhas, né, com toda certeza, com a articulação e possibilidades que ela tem de conseguir isso. Nós também cientes de que a possibilidade, até aí o comecinho do mês de junho, de serem indicadas emendas especiais pelo governo do estado para a infraestrutura, nós resolvemos fazer esse pedido. Com 800 mil, penso que não é possível adquirir ainda o britador com esse valor, mas as emendas especiais exigem uma contrapartida também do município, que o 800 mil mais a contrapartida exigida pelo município, a possibilidade da aquisição desse britador. Então, nós entendemos, conforme disse o prefeito em exercício, da necessidade. Sei que nessa tribuna já se pleitearam também, né, a aquisição desse britador.
E a gente pensa, a vereadora Silmar, o vereador Maurício, o vereador Gil, que são os que mais circulam aí pelo interior. Vocês talvez saibam até mais do que eu, que são os que mais necessitam, especialmente das estradas do interior, da importância de que a gente tenha mais possibilidade de britar material aqui no nosso município, visto que isso, segundo até o próprio prefeito, que é muito mais econômico para o município, né, se a gente puder britar o material do que comprar as cargas. Foi o que ele me passou na última conversa. Então, o nosso povo, a gente sabe que muita gente conversou sobre saúde, estamos aguardando as ações efetivas do município de Canoinhas, mas nós também recebemos reclamações e solicitações diárias das condições das nossas estradas. E para que ela fique com boa qualidade, a gente precisa de material. Então, nós estamos fazendo esse pedido, clamando para que o governador, então, atenda essa demanda, que também é uma demanda muito, muito, muito necessária aqui para o nosso município. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, a respeito desse requerimento, talvez houve uma sinalização a respeito desse valor, porque até quando se apresentou o Plano 1000, foi solicitado que a própria Secretaria da Agricultura tinha um projeto solicitando esse valor, adquirindo máquinas, britador e caminhões para o auxílio à manutenção das estradas do interior e dos nossos bairros. E naquele momento, quem aprovava os projetos diziam que aquilo estaria fora do que o Plano 1000 se fazia a pretensão. E esperamos que realmente, se venha um valor desse, será bem-vindo. Acredito que o valor só do britador ele é bem superior a isso. Teria que ter a contrapartida do município mesmo. Mas tomara que já tenha um direcionamento, alguma posição nesse sentido, que realmente isso ocorra, vereador. Então, senhor vereador, só para ajustar a conversa, mas nós conversamos com o prefeito também naquela data como é que eu posso te dizer? A gente conversou que com esse valor de 800 mil, o município conseguiria dar a contrapartida, ou não haveria uma dificuldade muito grande em dar a contrapartida exigida por uma emenda especial para a aquisição do britador. Então, foi mais ou menos nesse sentido, por isso, esse valor específico. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. parabenizar o requerimento das colegas e colegas aí que fizeram com relação ao governador e mandar um recadinho pro governador, né? Ele não conhece Canoinhas? Que tal ele fazer um checão bem grande e vir conhecer Canoinhas e trazer para os canoinhenses, né? Então, deixar esse convite exposto a ele, porque Raimundo Colombo, no segundo mandato, só veio na eleição. E o atual governador não conhece Canoinhas, pelo menos não como governador. Quem sabe se ele vem com um cheque de 5 milhões para Canoinhas poder fazer uma grande obra em nome do governador Moisés. Então, só deixar essa dica, esse recado para ele. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. O requerimento da vereadora Juliana veio a calhar. O ano passado eu estive direto na Casa Civil falando com o secretário Heron, porque também vem de encontro com o projeto da Empresa Mais, que é um projeto também arrojado para pequenas e médias empresas, porque vai ser a demanda maior de cascalho, vai ser uma demanda maior de brita, e foi conversado. Na época, o secretário Heron não nos deu assim um positivo, nos deixou meio no vácuo, para falar a palavra mais certa. Mas talvez seja justamente porque o vereador Vilmar falou, que o nosso governador talvez não saiba, né, vereador Vilmar, o que é Canoinhas. Até a Mafra eu sei, porque Mafra veio mais de 100 milhões de reais. E para nossa cidade,
Não me lembro de uma quantia nem perto disso. Mas tomara, vereador Juliano, que a senhora tenha êxito e que traga esse benefício para a nossa cidade. Aí. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que se de repente há uma força política através de algum deputado ou deputada lá, isso possa acontecer. Por representatividade no Estado de um parlamentar que vá de frente ao governador. Por ele não vai vir mesmo, né? Não vai vir o dinheiro e nem ele, né? E então ele ficou um pouco sentido que os votos que ele obteve aqui não foi esperado, talvez, né? Mas enfim, ele tem que entender que ele é governador do Estado e não da cidade que ele somente ganhou o voto. Mas eu torço para que isso aconteça. Eu torço pelo progresso da nossa cidade. Eu torço para que as coisas aconteçam, né? Existe gente que se sente muito mais feliz com a derrota do próximo do que a sua própria vitória. Então, eu torço para que isso aconteça independentemente se ele pegou pouco ou bastante e, quem sabe, se ele merecer, Deus pode honrar ele novamente. Mas está entre ele e Deus, e nem é com o povo, né? Deus vai tocar no coração do povo para escolher ele novamente ou próximo, né? Mas, voltando a falar nesta matéria, eu estou mais contente agora, devido a nós estarmos num período mais úmido, né? O clima, e é tempo bom. Chuva é coisa de Deus, e nós temos que dar graça em tudo. E chuva não é tempo ruim. Às vezes um temporal acaba causando prejuízo, né? Como temos visto aí essa semana aí que ocorreu em Mafra, enfim, vemos nos outros estados o que a natureza está causando. Mas, enfim, chuva ele também é um tempo bom. Só que é um período que vai danificar as nossas vias. Hoje eu estava observando inúmeras de carreta de pinos transportando pinos. Então, é o trabalho que não pode parar. Mas no momento desse, vai causar muito mais problemas ainda para o município, porque o solo já está úmido, já está mole. E o peso não diminui. Mas o município conseguiu fazer uma detonação na pedreira, que está localizada na localidade de Rio do Pinho. Estão em teste da máquina lá. E acredito que próximos dias aí a licença do britador e não da pedreira, que da pedreira já está autorizada a licença. Mas surgiu uma demanda que o britador tem que ter uma licença. Então, acredito que próximos dias aí este britador já esteja autorizado a funcionar e teremos bastante material para colocar aí nas estradas rurais, porque é um material que não dá para colocar aqui dentro da área urbana. Ele é um material mais grosso, ele tem que ser nas estradas mais de peso mesmo. E a cascalheira que temos aqui na localidade do distrito de Marcílio Dias é onde vai também ajudar bastante. Mas o material, ele sempre tem que ser colocado, porque se coloca hoje, amanhã ou depois, ele vai ser necessário colocar de volta. Mas, voltando ao requerimento, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 163 de 2022. De autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliano Maciel e dos edis Marcos Homer, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Morgana Dirchinabel Lessac, diretora do Instituto Canoinense de Previdência, ISPREV, solicitando realização de audiência pública presencial, com convite para participação e lista de presença para diversos setores do Serviço Público Municipal e ainda do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, SISPUC, destinada a discutir os impactos do projeto de lei complementar número 3 de 2021, que altera a lei complementar número 054 de 29 de abril de 2016 e da outras providências, que trata da majoração para 14% da alíquota de contribuição previdenciária e ainda da taxa de administração do Instituto para 3%,
e também do déficit apresentado no último cálculo atuarial de 2022. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 163. Requerimento número 164 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao deputado federal Rodrigo Coelho, agradecendo a possibilidade em indicar recursos ao nosso município, através de emenda parlamentar, no montante de R$300 mil. Recursos esses que estarão liberados para a Secretaria de Saúde, para livre utilização da pasta. Está em discussão. Senhor Com presidente. a palavra, vereador. Então, a saúde foi palco de muitas discussões aqui, né? Tá o Ednei aqui de prova que até nós, Câmara de Vereadores e a imprensa é culpada, né? Porque nós não podemos reclamar, né, da saúde, né? Deus o livre. A gente não pode falar que tem coisas erradas. Então a culpa é nossa. E então avisar que nós estamos trazendo aí, estamos fazendo, cumprindo o nosso papel como vereadores, que é um plus do vereador, né? Que antigamente o nosso prefeito e atual presidiário dizia que nós tínhamos que trazer recursos para o município. Eu acho que não, que a nossa prioridade é fiscalizar que esses recursos sejam bem aplicados, mas a gente traz recursos mesmo. A amnésia deles é grande, desses recursos que a gente traz, né? Até os acordos muitas vezes não são cumpridos, mas está aí mais R$300 mil desse ano de emenda de bancada que vai diretamente para a saúde. E dizer que a gente vai continuar, enquanto não tiver contento, a gente vai continuar falando e a gente vai continuar trazendo debate. E a gente também conta com a imprensa para trazer esses debates, porque a população clama por uma saúde decente e o dinheiro está aí. Mais dinheiro agora. Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 164. Requerimento número 165 de 2022. De autoria dos edis Maurício Zimmermann e Gilmar Martins de Souza, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar quais providências estão sendo tomadas quanto à conclusão das obras de pavimentação paralisadas, como na rua Antônio Liller e Alois Stuber. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. O novo secretário de planejamento está há pouco tempo no cargo, mas acreditamos que já tenha sido motivo de discussão e de estudo do que será feito com as obras não terminadas no nosso município. A exemplo da rua Antônio Liller, os moradores têm procurado, como está ali a prova, para qualquer canoense ou munícipe ou visitante que circula nessa via ver o que acontece, que nem as bocas de lobo tem ainda a sua caixa, tem a sua tampa. Isso ali tem ocasionado motivos de preocupação quanto à população que ali reside, quanto a quem circula. Essa via é uma via a qual no meio, na metade desse trajeto, ela tem o encurtamento da via. E bem nesse local, assim, tivemos presentes lá, vereador Gil, e vimos realmente nesse caso ali chega a ser muito preocupante mesmo. Então, para que seja terminado uma casa, você faz a fundação, faz as paredes, faz o telhado e por último pinta. Nesse caso, a fundação ainda não foi concluída. Então que ao menos veja qual a forma legal, qual a forma correta, mas que seja pelo menos resolvido esses problemas que se encontram hoje. E depois, se for o caso de ter que notificar a empresa ou ser efetuado algo a mais para que realmente seja terminada seja realizada a conclusão nessa obra, assim eu faça. Mas é de suma importância que seja resolvido esses problemas pontuais hoje,
de forma urgente e que elimine esses problemas que a população corre risco de algum acidente. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor tocou em duas ruas, vereador Maurício, que são do bairro Altas Palmeiras ou arredores. E eu, quanto o senhor e o vereador Fabiano Freitas, que transitamos o dia a dia nessas ruas e arredores, a gente todo dia é cobrado. E foi bom que o senhor fez essa pergunta, porque eu estava esperando um pouquinho o nosso novo secretário do planejamento se organizar para a gente fazer a pergunta e cobrar dele. Porque, como foi muito dito aqui, Canoinhas segue. Canoinhas tem que continuar. E não podemos deixar essas obras paradas, ou pelo menos explicar para a população o que realmente está acontecendo. A obra está assim, mas foi notificada a empresa deu a resposta, ou foi cancelado com essa empresa, vai ser feita uma nova licitação, aquela calçada mal feita, que já foi tanto discutido aqui dentro, ela vai ser refeita, o município está cobrando, colocou na justiça, falta essa explicação, doutora Zenilda, porque o povo saiba que as coisas estão andando. Eles precisam ter uma resposta, dar uma satisfação, porque a cobrança é contínua e acho que para todos nós. Seria isso, vereador Maurício, presidente. Senhor presidente. Senhor Com a presidente. palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana. Tatiana. Eu gostaria de pedir até para assinar junto esse requerimento. Eu, vereadora Juliana, vereador Homer e Zenilda, por inúmeras vezes falamos aqui nessa casa sobre as obras, tanto do Antônio Liller, e eu lembro que início de 2021, se não me engano, vereador Homer, eu e o vereador Homer fomos até uma dessas obras, que era da Vidal Ramos, e fizemos até uma live na época nas redes sociais, fomos massacrados por isso, inclusive, em rádio, mas eu lembro que naquela data nós verificamos algum material, que ele estava esse material ali, onde ainda tinha o calçadão, e era um material que, quem for olhar o vídeo, que ainda está nas minhas redes sociais, o material ali se quebrava na mão do vereador Homer. E na época nós falamos disso, a empresa veio conversar com a gente, falou que aqueles materiais não seriam utilizados, que seriam utilizados materiais de qualidade. E eu passo na rua Paula Pereira, Francisco de Paula Pereira, que foi a mesma empresa que estava fazendo a Vidal Ramos, que fez ali a Francisco de Paula Pereira. E aquilo tá uma vergonha. Tá tudo quebrado. Essa semana ainda, não, semana passada, tinha um carro estacionando ali, e o carro, ele deu um estrondo até porque o carro acabou pegando uma parte daquele meio-fio que está solta. Então, eu quero assinar junto esse requerimento. Penso que temos que fazer outros requerimentos também em relação a essas obras da Francisco de Paula Pereira novamente, porque é uma vergonha isso desse jeito, e nós sabemos que a prefeitura tem fiscal para fazer o acompanhamento dessas obras. Então, nós queremos saber o que está sendo feito, o que foi feito de providências para não ficar isso do jeito que está. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho até que seria importante nós aqui dessa casa, eu tive conversa com o atual secretário, mas nós, assim como fizemos com a secretária Kátia, convocar o senhor secretário aqui para essa casa, com as medições, né, dessas obras aí, e trazer um panorama do que foi pago, quanto que foi pago, o que ainda não foi pago, e quais serão as atitudes tomadas diante daquele trabalho que foi feito, foi pago e não está contente. Eu acho que seria importante nós fazermos na sequência um outro requerimento solicitando que ele esteja aqui, claro, dando tempo hábil para que ele possa buscar essas informações. A gente sabe que ele está há pouco no cargo, mas que ele venha, traga isso aqui para nós e que nós saímos aqui dessa casa com as respostas que as pessoas precisam e merecem ter. Eu acho que isso é bem importante e uma fala única, para que nós possamos informar a população, que a imprensa possa informar a população e a gente possa realmente, se for preciso, tomar atitudes mais drásticas, a gente possa ter um parâmetro avaliativo para tomar essas decisões. Seria isso. Secretário Luiz César está há pouco tempo e acredito que fará tudo que tiver no alcance e dentro
das condições como secretário, mas nós pedimos que ele faça um levantamento de todas as obras e veja a questão de prazo, né? Porque ele vai poder cobrar após o prazo, né? Dentro do prazo, a empresa vai contestar. Mas a gente sabe que tem obras já que o prazo já se terminou. Então, são várias ruas. E ele pode fazer o levantamento lá e fazer a cobrança. Então, vamos aguardar a resposta deste requerimento e acredito que não vai levar os 30 dias. Em breve, ele já estará retornando, né, o que ele vai estar tomando as atitudes dessas perguntas de informações e requerimento. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 165. Sem mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar de assuntos pessoais. Vereadora Juliana Maciel. Senhor presidente. Então, eu só gostaria de dar uma explicação para a população de uma forma geral, porque muitos vêm me perguntar a quantas anda a CPI dos livros. Então, eu gostaria de deixar claro para a população que a gente tem trabalhado, e trabalhado muito. Inclusive, hoje foi mais um dos dias que nós passamos o dia inteiro na Câmara fazendo oitivas. Nós, na comissão, decidimos que, enquanto nós não terminarmos as oitivas, nós não vamos disponibilizar para que não atrapalhe o curso das nossas investigações, do nosso trabalho. E a gente tem visto que isso tem sido importante. Tenho certeza que os meus colegas concordam, porque assim a gente consegue buscar mais informações da forma como a gente deseja. Tem sido um trabalho muito intenso. Apesar da população não estar acompanhando efetivamente por conta dessa decisão, mas nós temos trabalhado muito. Então, já foram vários dias de oitivas, ainda não se encerrou, e nós vamos fazer todo o nosso trabalho com muita responsabilidade, com muita presteza, para que nós conseguimos chegar numa decisão final com sabedoria, conduzindo todo o trabalho, até o vereador relator, vereador presidente estão aqui, mas da melhor forma possível, porque o que a gente quer é ter a informação certa, clara, precisa, porque nós e Canoinhas, com toda certeza, querem saber o que aconteceu com esse convênio, com esses contratos. Então, seria isso, senhor presidente, mas era mais para deixar claro para a população que vem conversando muito comigo a respeito disso, do que está sendo feito. E como a gente tem trabalhado mais internamente, eu resolvi expor numa sessão plenária que nós estamos trabalhando e não estamos trabalhando pouco. Na verdade, Vereadora, nós estamos trabalhando bastante. Se me permite, só para explicar o que significa oitivas, porque algumas pessoas até me questionaram. Quando nós chamamos, então, testemunhas, né, para que a gente possa ouvir o que elas têm a dizer, para que a gente possa questionar algumas situações que precisamos entender. Então, oitiva é a gente ouvir, né, as pessoas que estão vindo até aqui. E como a vereadora Juliana falou, hoje foi mais um dia, então, que ouvimos várias pessoas, ontem também, semana passada também. Então, a CPI dos livros, realmente, a gente está trabalhando bastante. E era apenas para esclarecer, realmente, o que a vereadora Juliana falou em relação às oitivas, porque tem pessoas que estão perguntando o que seria. Obrigada. Vereador Marcos. Não. Tema. Quero aqui agradecer a presença da imprensa, em nome do Ednei, a nossa imprensa aqui da casa, e a todos que se fazem presente, a todos que nos acompanham pela internet, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 6 de junho de 2022, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.